Por favor. Eu só acho que se a gente não tocar nesse assunto, a gente vai dar a volta aqui e não vai chegar em muita coisa. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem menos de 35 anos? Então fica com a mão levantada só um pouquinho. Tá, beleza. Esmagadora maioria. Nós não podemos, obrigado. Nós não podemos, gente, conversar sobre coach, mentoreamento, discipulado, papapá, se a gente não considerar o que aconteceu nos últimos 35 anos, irmão, na Igreja Evangélica Brasileira. Os últimos 35 anos, nós temos que olhar para eles e aprender. Você veja bem, se você tem menos de 35 anos, você nasceu e cresceu debaixo da influência séria, muito séria do movimento gospel. E hoje nós estamos colhendo os frutos amargos desse movimento. Então, eu que vivi tudo isso, tem 43 anos que eu tenho essa caminhada, quando o movimento começou, e começou ali no início da década de 80, meados da década de 80, até o pessoal do Resgate estava tirando uma foto ali, um cartaz do Dama Choque, que tinha o primeiro lugar que a gente fez trabalho, assim, o primeiro teatro que houve um trabalho de uma banda evangélica, né? Aí surgiu esse nome gospel e papapá. Então, do início dessa década aí, de 80, meados de 80 até hoje, no início eu pelo menos recebi esse movimento de braços abertos, quase que eu fiz oração: Senhor, descansa em paz o teu servo, porque meus olhos viram. Você imagina, eu fui jovem adolescente na década de 70, onde você não podia tocar violão, onde nós compramos um pandeirinho, sabe pandeirinho? E as senhoras da igreja fizeram uma corrente de oração para tirar o pandeirinho. Então você imagina o que aconteceu. Quando o movimento chegou, era inimaginável, por exemplo, eu lembro do show no Canecão, Rebanhão e Quarteto Vida, 3.000 pessoas no Canecão. Nunca na história desse país tinha havido um show no Canecão. Então era algo assim maravilhoso. E aí entra todo o lance do Janires e Rebanhão e Banda Azul e tudo o que aconteceu na década de 80. Bem, num primeiro... Oi? Isso. E aí logos e vencedores e um monte de coisa. Bom, o que aconteceu? Esse movimento foi crescendo e trouxe muita coisa boa. Resgatou ritmos, apareceram os novos compositores, instrumentos que eram do demônio, que nasceu no inferno, passou na África, chegou no Brasil. Tá tudo certo, hoje pode tudo. Então eu me encantei com o movimento. Eu falei, é a resposta. Nós lutamos tanto contra isso, o negócio de não poder bater palma em igreja, aquele negócio todo, e agora, enfim. Só que no início da década de 90, eu comecei a descobrir que tinha alguma coisa errada, entendeu? O pêndulo saiu de um lado e foi para o outro. E aí, o que acontece? Eu estou falando isso tudo para dizer uma coisa. O movimento, que foi bênção em muitos aspectos, ele cometeu um crime contra essa geração, que é a geração de vocês. Antes de falar, sabe como é que era culto na década de 70? Você não podia bater palma, você não podia não podia um monte de coisa. Mas tinha uma coisa que era boa. A pregação era o centro do culto. Entendeu? Tinha palavra. Podia não ter um monte de coisa, mas tinha palavra. O que aconteceu com o movimento? Aos poucos o movimento tirou a Bíblia do centro. Então, infelizmente, gente, vocês foram criados sem Bíblia. É uma geração sem Bíblia. E agora nós vamos pagar um preço muito grande. Então, qualquer esforço nosso tem que ser para trazer a Bíblia de volta para o centro. Porque, gente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá a palavra. Então, eu hoje, assim, todo o nosso esforço na MPC e tudo, gente, vamos trazer a Bíblia. Nós temos que crer no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Como é que você vai passar bastão? Como é que você vai... Se o povo não sabe Bíblia, não tem Bíblia, irmão. É uma geração sem Bíblia. A igreja hoje, em termos jovens, assim, falando em termos jovens, a igreja evangélica é um dos mais difíceis campos missionários, e a gente não percebe isso. Quantidade de jovem não crente, que não nasceu de novo, que não teve uma experiência com Cristo dentro das igrejas. Pertinho, quase lá, perdidamente perto. Entendeu? Quase lá. Então, como é que nós vamos conversar sobre esses aspectos todos? Por exemplo, o Ari fala, mas onde é que nós vamos encontrar? Está difícil mesmo. Porque, para começar, se o jovem pastor for crente, já ajuda. Não é? O cara ser crente já ajuda, já é um passo muito importante. Não tem nem conversão, cara. Não tem nem conversão.
Agora, nós estamos colhendo os frutos amargos. Gente desviada de igreja, gente que não quer nem saber, os famosos desigrejados, um monte de coisa. Porque o que trouxe? Ninguém quer estudar a Bíblia, não é? As escolas dominicais acabaram, acabou tudo. Hoje só tem celebração em cura interior e qualquer outra coisa aí, mas não tem estudo na palavra, ninguém quer estudar a palavra, não é? Então, eu acho que nós temos que... Eu estou trazendo essa consideração aqui, porque qualquer coisa que a gente conversar, sem olhar para a nossa história, do que aconteceu nos últimos 35 anos, e mais, sabe o que a igreja fez? A igreja pegou o microfone, tirou o microfone da mão dos pastores, de gente que se preparou, e colocou na mão de líder de música. Você já foi em algum culto ou na sua igreja assim? Durante 1 hora, o cara dirige um período de louvor, né? Que já começa errado, que não existe período de louvor, né? O cara, ele canta 4 músicas e entre uma música e outra ele fala 10 minutos, te dando um sermão, dando né? Porque os caras querem pregar, entendeu? Ou mesmo shows que o cara... Né, as músicas caíram muito na sua qualidade em termos teológicos, em termos de mensagem, caneladas bíblicas as mais horrorosas. Então, música de quinta qualidade, e o cara começa a fazer teologia em cima de uma música que já tem uma letra errada, e os microfones saem da mão dos pastores, dos líderes, foi para a mão de gente completamente despreparada, que não tem preparo nem psicológico, nem espiritual, nem nada, para estar com o microfone na mão fazendo a cabeça da moçada. E a moçada hoje, a massa hoje, toda ela... Pô, eu estou cansado de andar, eu até nem estou andando mais, não estou nem aceitando convite mais, porque eu cansei de ir em eventos que... Eu fui num evento que é Guinness Book, cara. Me convidam, e lá, eu estou lá, o cara põe 12 bandas para tocar antes de mim, 12. Não tem isso, não tem, pode consultar no Guinness Book, 12 bandas. 12. Ainda quando você vai pregar, ele fala assim, pastor, rapidinho aí, porque rapidinho, rapaz, você me convida para vir aqui, para isso, que lixo, que negócio é esse, cara? Entendeu? Eu já fui num evento que me passaram a palavra meia-noite e eu não preguei, entendeu? Então, assim, nós temos que considerar isso. Falta palavra, gente, falta Bíblia, falta gente que tenha conteúdo e tenha forma para comunicar o santo evangelho com graça, entendeu? Para essa juventude que vem aí. Porque vai haver um hiato, viu, gente? Não precisa ficar... Outro dia eu estava dando uma consultoria aí, sei lá, eles reuniram lá, assim, uma turma, e era tudo jovem mais adulto, assim. Aí era uma pastora, falou, o que a gente faz? Eu falei, só me desculpa, mas é um termo chulo, mas essa geração é meio que barrigada perdida, assim, já não tem mais jeito não. É melhor a gente concentrar em adolescente, tentar formar, porque o povo não quer nada com o evangelho, entendeu? Uns caras enjoados, aborrecidos, não, deixa para lá, vamos começar tudo de novo lá atrás. Desculpa, não falo mais. Não, tranquilo, Marcelo. Assim, a partir daquilo que o Marcelo levantou aqui, que é um fato histórico, vocês gostariam de falar alguma coisa? Não, eu não. Eu não estava lá, velho. Nasci em 90.